Nos livros de história, as cruzadas são lembradas como batalhas sagradas, mas nas sombras existia uma outra guerra, travada por homens sem nome, que não serviam nem a reis nem a papas, serviam à Cruz Negra. Eles apareciam à noite, executavam missões proibidas e desapareciam antes do amanhecer. Foram chamados de heréticos, assassinos, fantasmas, mas até hoje ninguém sabe quem realmente eram, ou se algum deles ainda caminha entre nós. Esta é a história dos Cavaleiros Negros da Cruz. Nos corredores sombrios da Idade Média, onde as cruzadas foram escritas como epopeias de fé e glória, existiu uma história que jamais foi registrada nos livros oficiais: a dos Cavaleiros Negros da Cruz. Guerreiros encapuzados que não lutavam sob o estandarte do Papa nem dos reis, mas em nome de juramentos secretos e missões impossíveis de confessar. Diferente dos templários, que marchavam orgulhosos sob a luz do dia, os Cavaleiros Negros se moviam na penumbra, nas areias do deserto, nos becos de Jerusalém, nas criptas de mosteiros esquecidos. Eles não buscavam fama nem glória nas crônicas, porque sua tarefa não era ser lembrados, e sim permanecer invisíveis. Dizia-se que atuavam onde os exércitos oficiais não podiam chegar. Eram espiões, assassinos, guardiões de relíquias proibidas, executores de pactos selados com sangue. Ninguém sabia quantos pertenciam à ordem, nem quem a liderava. A única certeza era que seu símbolo, uma cruz enegrecida pelo fogo, aparecia nos lugares onde a traição e a morte se entrelaçavam com a fé. Os cruzados os temiam, os muçulmanos os odiavam e os papas os negavam. Mas nas noites silenciosas, ao redor das fogueiras de campanha, sempre havia quem jurasse ter visto um cavaleiro negro observando à distância, uma sombra com espada que desaparecia antes do amanhecer. Assim começou a lenda de uma irmandade secreta que agia em nome da cruz. Mas não da cruz que todos veneravam. A deles era uma cruz sombria, marcada pelo silêncio e pelo sacrifício. E sua história, enterrada sob séculos de conspiração, ainda ecoa como um murmúrio inquietante, a dos Cavaleiros Negros que jamais deveriam ter existido. As cruzadas ficaram gravadas na história como uma empreitada sagrada, um chamado dos papas para reconquistar a Terra Santa em nome de Deus. Os cronistas escreveram sobre exércitos de cavaleiros brilhando sob o sol, com cruzes vermelhas no peito e hinos que ecoavam até os muros de Jerusalém. Apresentou-se aquilo como uma luta justa, um confronto entre a cristandade e o islamismo, mas essa foi apenas a versão oficial. À margem, além das trombetas e das procissões, existia outro rosto, o da sombra, porque toda a guerra, mesmo aquela proclamada santa, precisa daqueles que fazem o trabalho que ninguém ousa nomear. Espionagem, traições, assassinatos seletivos, pactos secretos com mercadores e hereges. E foi nesse terreno ambíguo que, segundo a lenda, atuaram os Cavaleiros Negros da Cruz. Enquanto os exércitos avançavam de dia, eles se moviam à noite, onde as crônicas falam de vitórias milagrosas, há silêncios que insinuam emboscadas impossíveis, assassinatos de líderes rivais nunca explicados, relíquias que desapareceram sem deixar rastros. A versão oficial não registrou, mas os sussurros sobreviveram. Foram os Cavaleiros Negros. A paradoxo era evidente. Reis e papas negavam sua existência, mas ao mesmo tempo precisavam deles. Porque nas cruzadas não bastava empunhar a espada à plena luz do dia. Era preciso manter o controle na penumbra, garantir que os inimigos temessem mais as sombras do que os exércitos visíveis. Assim,
Enquanto a história oficial pintava um relato de cruzados heróicos e santos mártires, nos corredores ocultos se tecia outro, nunca escrito, mas sempre presente, o de uma ordem secreta que agia à margem das regras e que a cada ação sombria reforçava o mito de que a cruz também podia ser negra. As crônicas oficiais nunca mencionaram a fundação dos Cavaleiros Negros da Cruz. Não há bulas papais, nem decretos reais que comprovem sua existência. E, no entanto, os rumores falam de uma irmandade nascida na penumbra, formada por homens que haviam perdido demais nas cruzadas para continuar obedecendo cegamente. Alguns relatos os descrevem como antigos templários expulsos por heresia. Outros, como monges guerreiros desiludidos com as ordens reconhecidas. O certo é que, segundo as lendas, todos compartilhavam um mesmo juramento: lutar pela cruz, mas não pela glória da igreja. E sim, por uma missão que devia permanecer oculta até mesmo aos próprios cruzados. Sua irmandade era marcada por símbolos. Não portavam a cruz vermelha dos templários, nem a branca dos hospitalários. A deles era uma cruz enegrecida, queimada pelo fogo. Um lembrete de que sua fé se forjava no sacrifício e no segredo. Nunca marchavam em grandes grupos. Apareciam à noite em pares ou tríades, cumprindo tarefas que os exércitos oficiais não podiam reconhecer publicamente. O ingresso na ordem, segundo os mitos, era um ritual de sombras. Dizia-se que sob os mosteiros existiam túneis secretos onde os iniciados faziam um juramento de sangue, tocando uma espada negra e bebendo de um cálice compartilhado. Ninguém conhecia seus nomes verdadeiros. Ao entrar, deixavam para trás sua identidade, seus títulos e suas terras. A partir daquele momento, tornavam-se apenas cavaleiros da cruz sombria. O mais inquietante era que, embora operassem em segredo, pareciam ter olhos em todos os lugares. Os relatos contam que conseguiam infiltrar-se em acampamentos muçulmanos disfarçados de mercadores ou em fortalezas cruzadas com a ajuda de guardas subornados. Não eram um exército visível, eram uma rede invisível que estendia sua influência através do medo. E o mais perigoso de tudo, sua lealdade não era a nenhum rei, nem a nenhum papa, mas à própria Irmandade. Uma ordem que ninguém podia controlar, mas que todos temiam. O que distinguia os Cavaleiros Negros da Cruz não era apenas o segredo que os envolvia, mas também os rituais que selavam sua lealdade à Irmandade. Diferente das ordens oficiais, que juravam publicamente obediência à Igreja e à cruz de Cristo, os Cavaleiros Negros faziam juramentos ocultos, longe dos olhos do mundo, em criptas subterrâneas e salas de pedra onde a luz mal conseguia penetrar. Os relatos descrevem cerimônias nas quais os iniciados eram levados com os olhos vendados a câmaras iluminadas apenas por velas negras. Ali, cercados por símbolos gravados na rocha, eram obrigados a colocar uma mão sobre uma cruz enegrecida e a outra sobre uma espada templária manchada de vermelho. Nessa postura, pronunciavam um voto solene: renunciar ao nome, às terras e ao passado, para viver apenas pela Irmandade e morrer por ela, se fosse necessário. Mas o rito não terminava com palavras. Crônicas clandestinas falam de um juramento de sangue, um corte na palma da mão unido ao de outro cavaleiro, enquanto um cálice escuro recolhia as gotas derramadas. Beber daquele cálice selava a união eterna com a ordem. Não havia volta. Quem quebrasse o juramento seria caçado e executado pelos próprios irmãos. Mais do que o sacrifício físico, os rituais buscavam quebrar o espírito individual. Dizia-se que, ao ingressar, o cavaleiro devia presenciar uma execução ou um sacrifício simbólico para lembrar-lhe que a Irmandade estava acima de qualquer vida. Outros relatos
ainda mais inquietantes, mencionam cânticos em línguas esquecidas e invocações de forças que desafiavam os ensinamentos da igreja, colocando-os perigosamente perto do proibido. Esses ritos não apenas uniam os cavaleiros em segredo, mas os transformavam em uma força temida, disposta a tudo. Para eles, o juramento não era uma metáfora, era uma corrente invisível que os mantinha fiéis até a morte. As crônicas das cruzadas relatam cercos gloriosos, batalhas grandiosas e procissões de cruzados entrando em Jerusalém sob cânticos de vitória. Mas o que raramente se menciona são as sombras que se moviam entre os exércitos, cumprindo missões impossíveis de serem oficialmente reconhecidas. Foi ali, nessa zona de silêncio e escuridão, que atuavam os Cavaleiros Negros da Cruz. Enquanto os templários guardavam tesouros e os hospitalários cuidavam dos feridos, os Cavaleiros Negros operavam na penumbra. Sua função não era defender muralhas nem comandar tropas, mas infiltrar-se onde ninguém mais podia, em acampamentos inimigos, em passagens secretas de Jerusalém, em caravanas de mercadores que cruzavam o deserto. Os relatos mais perturbadores falam de assassinatos seletivos, comandantes muçulmanos que caíam mortos em suas tendas sem que ninguém soubesse como, ou emissários cruzados que traíam pactos e eram encontrados sem vida antes de concluir seus planos. E sempre havia rumores de que os responsáveis eram os Cavaleiros Negros. Também lhes eram atribuídas missões de recuperação de relíquias, objetos sagrados que desapareciam de mesquitas ou fortalezas e misteriosamente terminavam em mãos cristãs. Mas nem todos esses artefatos eram reconhecidos pela igreja. Alguns eram demais estranhos, demais obscuros para serem exibidos em público. Dizia-se que certos cavaleiros negros guardavam relíquias amaldiçoadas em criptas secretas, relíquias que nem mesmo os templários ousavam tocar. O mais aterrorizante, porém, era a capacidade que tinham de desaparecer. Testemunhas afirmavam ter visto cavaleiros encapuzados infiltrando-se em um acampamento, mas minutos depois só restavam pegadas na areia. Eles não marchavam como exércitos, não faziam ruído, não buscavam reconhecimento, cumpriam a missão e sumiam, deixando apenas um rastro de medo. Assim, enquanto as cruzadas foram lembradas como empreitadas de luz e fé, nas sombras se escrevia outra história, a de uma irmandade secreta, que lutava não pela glória, mas por um propósito oculto que ainda hoje permanece um mistério. A existência dos Cavaleiros Negros da Cruz levantava uma pergunta inquietante. Eram realmente defensores da fé ou simples assassinos a serviço de interesses ocultos? Os cruzados oficiais marchavam convictos de lutar por Deus, pela cristandade e pela salvação de suas almas. Mas os Cavaleiros Negros seguiam outras regras. Não se apresentavam em procissões, não buscavam absolvição nas igrejas. Suas ações eram executadas no silêncio, sem testemunhas, e muitas vezes entravam em conflito direto com os valores que diziam defender. Os poucos cronistas que ousaram mencioná-los falavam de execuções secretas, pactos selados com sangue e mortes que não podiam ser atribuídas ao acaso. Mas seria isso um ato de fé? Ou seria, na verdade, a prova de que a religião havia se tornado uma máscara usada para justificar o poder oculto nas sombras? Alguns defendiam sua existência, afirmando que sem eles, muitas vitórias seriam impossíveis. Diziam que eram uma mão invisível, eliminavam traidores, cortavam rotas de suprimento inimigas e protegiam relíquias que jamais poderiam cair em mãos muçulmanas. Outros, porém, os acusavam de trair a própria essência da cruz, transformando-se em carrascos ocultos que serviam mais aos homens do que a Deus. A dúvida crescia, porque nunca se soube quem realmente os controlava. Seriam obedientes ao Papa, a algum rei cruzado? Ou seriam livres,
Uma irmandade independente, guiada apenas por seus próprios interesses? Nessa ambiguidade residia o seu maior perigo. Podiam ser vistos tanto como guerreiros sagrados, quanto como assassinos disfarçados de cruzados. No fim, a Cruz Negra tornou-se o símbolo dessa contradição. Eles não eram a luz radiante da fé, nem a escuridão absoluta do inimigo declarado. Eram o ponto intermediário, o fio da espada que corta em silêncio e que sempre deixa a dúvida no ar. Fizeram isso por Deus ou pelo poder? O mais inquietante nos cavaleiros negros da cruz era que não obedeciam aos limites habituais da guerra. Enquanto cruzados e muçulmanos lutavam em campos abertos, sob estandartes visíveis, eles agiam em segredo, movendo-se entre ambos os lados como inimigos invisíveis. Entre os cruzados, despertavam tanto respeito quanto medo. Havia quem os considerasse aliados silenciosos, capazes de eliminar um traidor antes que ele vendesse segredos ao inimigo. Mas também havia quem temesse tornar-se sua próxima vítima, pois ninguém estava livre de suspeita. Um nobre ambicioso demais, um comandante que duvidasse de suas ordens, até mesmo um sacerdote poderoso demais podia tornar-se alvo de sua espada silenciosa. Entre os muçulmanos, os relatos os descrevem como espectros da noite. Guerreiros que apareciam nos muros das fortalezas sem que ninguém soubesse como haviam entrado, que assassinavam líderes em suas tendas e desapareciam sem deixar vestígios. A simples ideia de encontrar um cavaleiro negro em um beco de Jerusalém era suficiente para gelar o sangue dos mais valentes. Dizia-se que sua maior força era a arte do disfarce. Podiam se passar por mercadores em um bazar, monges em peregrinação ou até soldados, incomuns em acampamentos inimigos. Ninguém podia confiar nas aparências, pois a Irmandade sabia ocultar-se atrás de qualquer máscara. O mais aterrorizante, porém, era que pareciam agir com uma liberdade que nem cruzados nem muçulmanos podiam controlar. Sua lealdade à Irmandade os transformava em juízes e carrascos invisíveis, capazes de mudar o rumo de uma batalha sem precisar comandar um exército inteiro. Nos relatos mais sombrios, chega-se a dizer que os muçulmanos chegaram a contratar seus serviços em segredo e que os cruzados fizeram o mesmo em mais de uma ocasião. Essa ambiguidade apenas alimentava o mito. Eram guerreiros sagrados ou mercenários das sombras. A Igreja, que durante séculos tentou controlar toda forma de poder espiritual e militar, jamais pôde tolerar a existência de uma ordem como a dos Cavaleiros Negros. Embora oficialmente negasse sua existência, em segredo começaram a surgir acusações cada vez mais sombrias. Heresia, idolatria e pactos com forças proibidas. Alguns monges afirmavam ter visto rituais em criptas, onde os cavaleiros não rezavam ao Deus cristão, mas a entidades que a Igreja considerava demoníacas. O uso de cálices enegrecidos, cruzes queimadas e juramentos de sangue era interpretado como sinal de um culto desviado, um sincretismo perigoso que misturava a fé cristã com práticas pagãs e arcaicas. Em alguns concílios, os cavaleiros negros chegaram a ser comparados aos cátaros e a outras seitas heréticas. Seu rejeito em revelar nomes, sua autonomia diante do Papa e dos reis, e sua obsessão por relíquias proibidas despertaram suspeitas. Surgia então a dúvida: seria a cruz negra um símbolo de devoção ou um sinal de rebelião contra a própria Igreja? As acusações mais graves os relacionavam a relíquias amaldiçoadas. Crônicas apócrifas narravam que os cavaleiros recuperavam objetos de mesquitas e sinagogas não para entregá-los a Roma, mas para ocultá-los em câmaras secretas. Eram relíquias que concederiam poder, mas manchadas pelo proibido. Com o passar do tempo, os rumores de bruxaria e de invocações demoníacas se misturaram à sua lenda.
Para alguns, eles eram guardiões de segredos perigosos demais para virem à luz. Para outros, haviam cruzado o limite, transformando-se em uma ordem corrompida, inimiga do cristianismo que diziam servir. O fato é que essa ambiguidade selou sua condenação, pois na Idade Média bastava um sussurro de heresia para que a fogueira se acendesse, e os cavaleiros negros, envoltos em segredo e sombras, tornaram-se o alvo perfeito da suspeita. O rastro dos cavaleiros negros da cruz se perde nas névoas do tempo. Nenhum documento oficial registra sua desaparição, e ainda assim, crônicas secretas e rumores sussurrados em mosteiros e tavernas medievais concordam em um ponto. Houve um momento em que a Irmandade deixou de ser vista nos campos de batalha. Alguns afirmam que foram dissolvidos à força por ordens papais, acusados de heresia, assim como os templários no século XIV. Fala-se de julgamentos secretos, de cavaleiros capturados e executados em masmorras escuras, de fogueiras acesas em praças, onde encapuzados ardiam sem que seus nomes jamais fossem registrados. Se isso de fato aconteceu, a Igreja apagou cuidadosamente os rastros, temendo admitir que um dia existira uma ordem que agiu fora de seu controle. Outros, porém, acreditam que a Irmandade jamais foi destruída, apenas se escondeu. Que os cavaleiros negros abandonaram as cruzadas e se dispersaram pela Europa, infiltrando-se em confrarias, sociedades secretas e legiões ocultas que sobreviveram até os tempos modernos. Para muitos, a Cruz Negra se transformou em um símbolo recorrente, reaparecendo em manuscritos proibidos, gravuras misteriosas e brasões que ninguém ousa reivindicar. A versão mais inquietante, no entanto, sugere que eles nunca foram extintos, apenas mudaram de rosto. Que continuaram existindo como uma ordem nas sombras, jurando lealdade apenas a si mesmos e transmitindo seus segredos de geração em geração. Se isso for verdade, então a Irmandade ainda estaria ativa, à espera do momento certo para voltar a agir. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a lenda dos Cavaleiros Negros nunca desapareceu. Seu eco permanece vivo, porque representa aquilo que a história oficial tenta esquecer. Que nas cruzadas nem tudo foi fé e glória. Também houve conspiração, traição e escuridão. E em algum lugar da memória coletiva ainda ressoa o eco de seu juramento: servir a Cruz Negra até o fim dos tempos. A Idade Média nos deixou catedrais, reinos e batalhas que ainda hoje são estudadas por historiadores, mas também deixou lendas, sussurros nunca registrados nos livros oficiais, que sobrevivem porque nos lembram daquilo que o poder tenta esconder. Os Cavaleiros Negros da Cruz são um desses ecos. Não sabemos se foram uma ordem real que desapareceu sob o fogo da Inquisição, se ocultaram entre sociedades secretas, ou se sua história foi inventada para explicar mortes e mistérios impossíveis. O certo é que seu símbolo, a cruz enegrecida, continua surgindo em manuscritos proibidos e em relatos transmitidos de geração em geração. Foram guardiões da fé, capazes de fazer o que outros não podiam, ou assassinos encapuzados, servindo a interesses ocultos disfarçados de religião. A resposta nunca será clara, porque o poder deles estava justamente na sombra. Em não serem vistos, em não serem lembrados, em se tornarem espectros que acompanharam as cruzadas sem jamais aparecer nas crônicas oficiais. E, no entanto, mesmo ausentes dos registros, o mito permanece vivo. Porque, no fundo, a história dos Cavaleiros Negros não fala apenas do passado, mas também de nós mesmos. Ela nos recorda que onde há poder, há segredos, onde há glória, há sombra, e que por trás dos grandes relatos de fé e conquista sempre existiram homens dispostos a se manchar em nome de um juramento eterno: servir à Cruz Negra até o fim dos tempos.
Se essa história despertou sua curiosidade sobre o lado oculto da Idade Média, inscreva-se no canal. Toda semana, uma nova lenda esquecida. Ordens secretas, cruzes proibidas e verdades que o tempo tentou apagar. Deixe seu like, escreva nos comentários o que você acha que realmente aconteceu com os Cavaleiros Negros e compartilhe com quem ama mistérios. Até o próximo capítulo das Sombras da História.